há uma espécie de divisão, né, conceitual entre os advogados, juristas, os homens do direito, com relação à participação de comandar e de ser o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é um dos citados, né, como seria uma das vítimas de tentativa de assassinato. Só que o processo anterior, né, já tinha começado antes. Então tem gente que defende, eu li também alguns juristas, que dizem, olha, não dá para tirar ele, porque senão qualquer juiz que está em julgamento, a gente cria um fato novo, uma entrevista bombástica, alguma coisa, envolve ele tem que sair do processo. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, tá? Sobre Alexandre de Moraes estar no centro ali da condução desse processo. Certo. Bem, Nando, como vocês sabem, né, eu sou, além de formado em Direito, além de jurista, eu sou sociólogo, né? Então, eu acompanhei, inclusive, a entrevista do professor Roberto da Mata e tenho a minha leitura, né, de todo esse processo que culmina com essa investigação da Polícia Federal que trouxe à tona agora, de fato, detalhes que para o Juremir eram inesperados, para o professor da Mata também, mas para quem acompanha, né, a história do Brasil, nós sabemos que a história do Brasil é a história dos golpes militares. E eu, embora seja, assim como o professor da Mata, um tenente da reserva, eu não tenho a mesma visão que ele tem sobre a figura de Jair Bolsonaro e de quanto representativa ela é de uma mentalidade que está presente no Exército Brasileiro. Se em maior ou menor medida, podemos discutir. Mas dois elementos dessa mentalidade são muito claros: o autoritarismo, ou seja, essa visão tutelar da sociedade brasileira, de que em momentos de crise o Exército pode cumprir esse papel, né, que alguns até dizem que é de um poder moderador, e a outra é o anticomunismo, né, que sempre esteve presente na história das intervenções militares, pelo menos desde a época do governo Getúlio, e o Juremir já escreveu muita coisa sobre isso, sabe sobre isso muito mais do que eu, mas de qualquer maneira, me parece que o Bolsonaro ele é representativo dessa mentalidade, né? E por isso mesmo, Juremir, nós nesse último período nós não estávamos numa situação de normalidade. Nós estávamos diante de uma anormalidade, que para alguns começa no impeachment da Dilma, para outros, efetivamente, somente no governo Bolsonaro é que se coloca essa questão de uma desdemocratização, ou seja, de um grupo político que se coloca contra o legado, digamos assim, ou aquilo que significa a nova república. Uma Constituição, regras institucionais que vão delimitar o espaço da disputa política. Esse grupo, né, liderado por Jair Bolsonaro, ele não participa disso, né? Ele vai, apesar de falar o tempo todo nas famosas 4 linhas da Constituição, nós temos, a partir da atuação do presidente Jair Bolsonaro, uma série de eventos ao longo dos 4 anos em que ele foi presidente, em que ele se colocava afrontando a ordem constitucional, as instituições democráticas, tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal, como se o poder executivo não pudesse ser limitado por esses dois outros poderes, né? Ora, diante disso, diante de fake news, diante de atentados contra o Supremo, diante de uma série de iniciativas, inclusive no contexto da pandemia, em que ele tentou, de alguma forma, impedir que os governadores pudessem ter uma autonomia para determinar como seria a contenção do vírus. Então, diante de todos esses eventos e depois de muitos outros que se seguiram, né, para não falar em Roberto Jefferson, para não falar no que houve em Brasília entre a eleição e a posse, para não falar de todo o processo de utilização da máquina pública ao longo do período eleitoral, onde, digamos que o ápice disso foi no dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal tentando impedir que ônibus com eleitores das regiões com maior votação para o candidato Lula chegassem até os locais de votação, né? Então foram coisas impressionantes, né? Coisas que efetivamente colocaram em risco o jogo democrático. E diante desse risco, me parece que o Supremo Tribunal Federal assumiu um papel de protagonismo.
e fez isso por meio, entre outras coisas, do famoso inquérito das fake news. Um inquérito que foi criado pelo ministro Dias Toffoli, quando exercia a presidência, e que deu a relatoria ao ministro Alexandre de Moraes, diante da constatação que, frente a esse cenário, era preciso, e levando em consideração o fato que o Supremo Tribunal Federal era uma vítima desses atentados, desde aqueles praticados nas redes sociais, incitando, inclusive, a violência, até outras situações que também ocorreram, que era necessário um instrumento, né, que está previsto regimentalmente, que é esse inquérito, que é presidido por um ministro e que, a partir dessa presidência, se utiliza da Polícia Judiciária, Polícia Federal, para realizar o levantamento de dados e investigações necessárias para a instrução de tudo aquilo Professor, que essas condutas significam. Né? uma dúvida leiga, assim, que é o que me colocam também. Não teria que ter um promotor no meio aí? Alguém do Ministério Público entre o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal? Não há necessidade disso. Né? O papel do Ministério Público é um papel de fiscalização, ele não precisa e não tem nenhuma atribuição institucional de opinar sobre coisas que acontecem na condução da coleta de provas, ou seja, no inquérito policial. A diferença desse inquérito para outros inquéritos é que no inquérito normal, digamos assim, no inquérito comum, quem coordena esse inquérito é o delegado de polícia, seja ela a Polícia Civil nos estados, seja ela a Polícia Federal. É que normalmente que a gente entende, quando a gente é acusado por algum, pelo governo, enfim, por um órgão representativo, em geral, isso parte, tem um promotor que está acusando, né? Exato, é difícil ser direto o juiz está julgando. É que essa etapa do Ministério Público, no caso, por exemplo, dessa tentativa de golpe que agora veio à tona, a denúncia é a próxima etapa. Hoje foi entregue ao Procurador-Geral da República esse relatório, que foi encaminhado pelo chefe da Polícia Federal ao ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e hoje esse inquérito, então, foi entregue ao Procurador-Geral da República, que é quem vai, examinando essas provas, dizer se houve ou não crime e pedir, então, ao Supremo Federal que abra o processo criminal, onde haverá a ampla defesa, né? Haverá a possibilidade de cada um exercer a sua defesa nesse processo, para que somente ao final de tudo isso se chegue a uma conclusão. E essa conclusão não será de um ministro singular, ela será do pleno do Supremo Tribunal Federal, diante, evidentemente, da gravidade dos fatos e também do procedimento próprio para esse tipo de delito contra a própria instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então não há irregularidade nenhuma, Ficou bem claro, isso é mais uma cortina de fumaça, né?